chegou há pouco tempo, estávamos lá, e eles mandam um abraço para vocês, saúde a vocês com a paz do Senhor, tá bom? Então, vou aproveitar essa graça que me é concedida aqui. Quero ler um texto aqui, coisa rápida, que se encontra aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 9, carta aos Hebreus 9 e 27. É um texto conhecido, mas que é muito importante para nossas vidas. E diz assim o texto sagrado, 9 e 27 aos Hebreus. Olha o que é que diz. Atenta bem para essa palavra. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vou repetir. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Sim, ó. Falou de quem? Falou de morte. Tem como escapar da morte? Espiritualmente, sim. Fisicamente, não. Por quê? Esse corpo de carne aqui, a gente vai ter que se separar dele, de todo jeito. Certo? A não ser que no nosso caso, como cristão, agora aconteça o arrebatamento. Aí a gente não vai passar pela morte física. Vai ser transformado o corpo e sobe daqui mesmo. Mas, do contrário, nós vamos ter que passar pela morte física. E o texto diz aqui, ó: e aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, bem, eu não sei, tem muitas pessoas aqui, mas eu já vi alguém dizer assim: rapaz, eu tenho medo de fantasma. Fantasma. Eu vi um mal-assombro ali. Rapaz, e a alma penada? Eu acho que tem uma alma penada ali, coitada das almas, né? E a gente vê que as pessoas têm medo de quem passou para o além, medo de cemitério, medo de escuridão. E as pessoas têm medo, a sua natureza lhe provoca um medo que ela fica assustada, achando que alguém do outro lado pode vir para cá e pegar ela. E eu vi uma certa vez, morreu um rapaz que bebia muito e o colega dele ficou doente. Aí eu vi quando alguém disse assim: ó, fulano veio te buscar. Aí eu disse: meu Deus do céu, que falta de conhecimento, né? A Bíblia deixa bem claro que quem está do lado de lá não passa para cá de jeito nenhum. Morreu, segue-se o juízo. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, ei, siga, atenta. Existe uma doutrina chamada doutrina da reencarnação. Doutrina do quê? Reencarnação. Reencarnação. Essa doutrina, ela coloca na mente humana que o homem deve acreditar que ele pode morrer e voltar de novo em outro corpo. Uma doutrina meio esquisita. Deus me livre de eu fazer parte de uma religião dessa, ainda que eu não conhecesse Jesus. Por quê? É uma doutrina que diz: você morre hoje, mas porque você não foi aperfeiçoado, você volta em outro corpo. Então o homem pode voltar no corpo da mulher, eles dizem, no corpo da mulher. Imagina que situação, eu não ia me agradar não, viu? Gente homem, voltar no corpo da mulher. E imagina para a mulher também, voltar no corpo masculino. Veja bem, né? E além do mais, eles vão mais além. Eles dizem que a gente também, ou seja, o ser humano também pode voltar no corpo de um peixe, no corpo de uma galinha, no corpo de uma vaca. Imagina quantas pessoas na doutrina dele já ficou na panela, já comeu. Imagina, galinha lá em casa eles comem direto. Então é uma doutrina esquisita, troncha, uma doutrina que é uma aberração, ao ponto deles, naquele tsunami que teve lá na Indonésia, que atingiu 12 países, matou mais de 300 mil pessoas, eles não comem mais peixe. Por quê? Porque muitos de seus familiares morreram afogados. E eles acreditam que o espírito dos seus familiares entraram nos peixes. Se eles comerem do peixe, então vão estar comendo seus familiares. Meu Deus do céu. Irmão, é um peso que o homem coloca em cima do outro nessa religião. Então, irmão, aqui está deixando bem claro que não existe reencarnação. Existe ressurreição. Reencarnação, na doutrina da reencarnação, que é a doutrina humana e diabólica, o homem volta em outro corpo. Agora, na doutrina que a Bíblia ensina da ressurreição, ele volta no mesmo
corpo agora com duas posições. Ou seja, se ele morreu em Cristo, ele volta com um corpo transformado e glorioso. Um corpo que não tem fim, que não sente dor, que não envelhece, que vai viver eternamente com Deus. É só alegria, é só paz. Agora, se morreu sem Cristo, vai ressuscitar num corpo de carne imperecível, igual a esse, com uma diferença: a carne não se derrete, ela queima, mas não se derrete. Para quê? Para prestar conta dos seus pecados e serem lançados no inferno e queimarem ali de dia e de noite sem fim, se lembrando de toda a oportunidade que teve aqui na terra e não usou. E a pessoa fica lá no ai, no ui, gritando, planto e ranger de dente dia e noite sem parar. Meu Deus do céu, é terrível. Imagina quantas pessoas que você conhece que partiram sem Cristo e vão fazer parte desse lugar. Então, ó, está ordenado como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, ninguém volta para cá e ninguém, tá entendendo? Pode vir aqui por vontade própria. Já vi até um filme que o camarada morria, ficava por aqui, depois falava com a mulher e beijava colado nela assim, e era aquele amor todo. Eita, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Eu já vi casos muito sérios. Ó, Sil, atenção. Eu vi um caso uma vez que aconteceu. Deus sabe para quem está falando. Uma mulher, ela perdeu o seu marido. E ela era da igreja, mas não tinha muito conhecimento bíblico, era nova convertida. E o seu marido morreu. E toda noite, o seu marido vinha visitar ela. E na sala da casa dela, ela o recebia. E ela conversava com ele toda noite. E uma certa vez ela conversando com o pastor, ela disse: eu vou para casa, pastor, porque eu tenho que ver meu marido. Ela disse: mas seu marido morreu? Ela disse: ele morreu, mas todo dia me visita. Aí o pastor disse: opa, vem cá, vamos começar aqui. Aí foi lá e disse: como ele visitar, ele aparece lá. E a gente conversa as coisas do nosso passado, o que a gente viveu na antiguidade, e a gente conversa muita coisa. Ele aparece, ele fica lá no cantinho lá em pé, e eu sentado, e ele conversa comigo, ele conversa até meia-noite por ali. Aí o pastor disse: olha, não é o seu marido. Ela disse: é sim, ele fala as mesmas coisas, a voz é a mesma, a aparência é a mesma. Olha, não tem nada que seja desconhecido, tudo é igual. Ela disse: não é seu marido. Ela disse: é sim, não é, então vamos fazer um teste. Se for seu marido, eu vou lá e vou até dar um abraço dele. Ela só vai ter que dizer uma coisa. Pra gente ter certeza que é seu marido ou não, ela só vai ter uma palavra quando ele aparecer lá, tá certo? Tá certo? Ela: tá certo, pastor. A senhora tem que falar, tá certo? Amém? Amém. Aí ela diga: quando ele aparecer, você vai dizer pra ele assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Se ele ficar, é ele, eu vou lá dar um abraço nele também. Se ele desaparecer, é um demônio. E ela ficou ansiosa, lá sentada na sala esperando, como ela esperava todo dia. Daqui a pouco, irmão, aparece o lindo lá. Já vim falar com ela, conversar com ela. Aí começa a conversar, e a mulher lá ligada, com medo de dizer, mas ela prometeu que ia dizer. E ele pergunta: por que estás assim? Tão triste, tão abatida? E ela disse: por nada. Mas fala alguma coisa. Ela disse: eu tenho uma coisa para te dizer que vai definir a nossa vida. E o que é que você tem a me falar? Ela disse: é porque eu tenho que te repreender em nome de Jesus. Ficou um mau cheiro na sala, terrível. E desapareceu. Olha, o diabo não é novidade, pois ele se transfigura em anjo de luz. Se ele se transfigura em anjo de luz, ele pode se transfigurar em qualquer pessoa do seu parente, aparecer no sonho, conversar com você, tentar fazer você acreditar que a vida que você está deve permanecer assim, porque onde ele está muito bem, morreu todo errado. Mas o que quer fazer você acreditar que ele está bem e que você deve continuar da mesma maneira, conversando com ele, porque vai tudo bem, para que você morra no engano. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te revelar o oculto, profundo e o escondido, tá? Você está na casa de Deus, e aqui o véu do rosto tem que sair, os olhos têm que se abrir, e a verdade tem que aparecer, porque Jesus é fiel. Então, amado, morreu o sexo juízo, não volta pra cá não. Não existe alma penada, não existe mal-assombro, não existe fantasma, não existe nada disso. Se alguém viu alguma coisa, pode até ser um demônio, mas em nome
Jesus ele tem que desaparecer. Até porque o diabo tem medo de nós. Tem medo de nós. O diabo tem medo de nós. Certo? A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A gente pode resistir ele. E a Bíblia diz: quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Ele anda até redor de vós. Ele não quer conversa com a gente, porque a gente é um povo perigoso. Se a gente falar em nome de Jesus, ele se arrebenta todinho. Então, amados, levantem a cabeça, estejam atentos, lembrem-se que morrer sem Cristo é um perigo, é sem volta, será terrível. Não tem manhinha, não tem juiz, não tem advogado, não tem dinheiro, não tem purgatório, não tem nada que tire de lá. Vai ressuscitar para prestar conta dos pecados e ainda ser lançado no lago de fogo do inferno. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer o melhor para você. É por isso que Ele criou situações, moveu o céu e a terra e te trouxe aqui nesta noite. Amém, igreja? Então Jesus está voltando. É tempo da gente se preparar. Quem não aceitou, aceite Jesus. Quem está desconcertado, se conserte nessa noite.